Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu estou trazendo raciocínios clínicos para vocês entenderem cada uma das patologias, seja elas do âmbito energético ou emocional. Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar então sobre esses raciocínios clínicos. Tá? Aqui também eu falo sobre as questões emocionais, as questões de como você pode ter os melhores resultados para tratar as emoções dos seus pacientes. Show de bola? Sejam todos muito bem-vindos. Então, quem for entrando aí, já fala uma patologia para a gente começarmos hoje o nosso raciocínio clínico de alguma patologia, tá? Ei, grande Rômulo, me responde lá, rapaz. Vamos lá, eu vou fixando aqui o nosso tema de hoje. E vocês falam a patologia aí. Show de bola. Show de bola. Gastrite crônica. Me pede raciocínio. Deixa eu fazer alguma coisa aqui de cada vez, senão eu não dou conta não. Clínico. Vamos falar então de gastrite e artrite reumatoide. Pedir artrite reumatoide e gastrite aqui. Então, raciocínio clínico de artrite crônica. É isso, beleza. Show, consegui. É difícil manter aqui a concentração. Beleza, então vamos lá. Me pediram então para falar sobre artrite reumatoide e gastrite crônica. Show de bola. Vamos falar sobre esses dois temas? Vamos começar com gastrite, O raciocínio clínico é para entender uma gastrite crônica. Isso é importante e eu gosto de trazer esses raciocínios porque vai facilitar a sua vida para entender de outras patologias. Show? Primeiro, então, o que nós precisamos entender? Primeira coisa de tudo que nós precisamos entender é com relação às questões emocionais. Tá? As questões emocionais. Vocês acham que a gastrite crônica ela tem algum emocional por trás? Sim ou não? Primeiro fator. Já quero começar com essa pergunta para vocês. Gastrite crônica tem algum fator emocional por trás? Segundo fator que eu quero falar com vocês. Estão abertas as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. E nós vamos encerrar as inscrições amanhã. Então, se você ainda não entrou, estamos nos últimos 2 dias. Não deixa para depois. Toda vez que eu abro uma turma, quando encerra as inscrições, vem um monte de aluno. Professor, eu queria ter feito a inscrição, mas eu esqueci, meu cachorro deu caganeira e passou o tempo, eu dormi demais, eu viajei, foi feriado na minha cidade, aconteceu isso e aquilo e perdeu. Então não deixa para depois. Vai lá, faça a sua inscrição hoje ainda e tenha nas mãos todo o conteúdo para você fazer e ter os melhores resultados com seus pacientes. Já comece em 2024 com o pé direito. O tanto de paciente que está chegando aí, tem muito paciente com características emocionais chegando para vocês? Sim ou não? Ou é só para mim que está acontecendo isso? Todo dia chega um paciente novo com características emocionais. Então, esteja preparado, esteja bem preparado para tratar as emoções dos seus pacientes, não de forma superficial, mas de forma profunda. Tá? Então, aqui, quando nós falamos sobre gastrite crônica, nós temos que entender alguns fatores. Que a gastrite crônica, ela vem por conta de um processo, Aqui a gente vai entender a patologia em si. Então a gastrite vem por conta de um processo metabólico endócrino que faz aumentar a produção de ácido clorídrico no estômago, Aumentando então a acidez. E esse processo, ele vem então gerando um processo inflamatório. Que, se não corrigido,
que, se não corrigido, ele começa a gerar um comprometimento ainda maior, gerando úlceras. Úlceras. E aqui nós estamos falando então de uma gastrite crônica. Certo? Então, quando eu vou analisar cada uma dessas patologias, eu trago todo esse raciocínio para a gente entender melhor, né, os desequilíbrios da fisiologia energética. E aí, então, aqui, ó, o aumento da acidez, né, a acidulação, ele acontece por conta de um desequilíbrio do elemento madeira. O processo inflamatório vem e gera o quê? Calor, que é um desequilíbrio do elemento fogo. E as úlceras, quando aparecem, são geradas por uma alteração de forma, que é um desequilíbrio da terra. Então, nesse momento aqui, ó, nós podemos pensar, tá? Nesse momento nós podemos pensar que temos então um processo de aumento da acidez, gerando uma ascensão do calor, então a madeira interferindo no fogo, gerando excesso de calor, gerando um processo inflamatório que gera então uma alteração de forma. Nós temos aqui um comprometimento primário de uma lei de geração. O elemento madeira gerando fogo, o elemento fogo gerando terra. E ela é crônica, por quê? Porque já gera um comprometimento também na lei de dominância. Show? Faz sentido isso para vocês? Então, se nós pararmos para analisar friamente todas essas características, nós temos então uma frustração podendo gerar raiva, que aumenta os níveis de ansiedade, que proporciona então excesso de preocupação. E aí você quer tratar o seu paciente com gastrite crônica, você vai lá e vai pegar o quê? Quais pontos? O acupunturista tradicional vai lá e fala: nossa, gastrite crônica, estômago 36, VC12, estômago 40, estômago 41, baço 15, estômago 25. São ótimos pontos para gastrite crônica. Mas esses pontos estão trabalhando o quê? Apenas a ponta do iceberg. Vocês vão ver muito eu falar aqui. Tratamento de ponta de iceberg. Tratamento de colocadores de agulha. Esse aqui é um tratamento ótimo para colocadores de agulha. Agora, se você quer entender mais a fundo desses processos de desequilíbrios, né? E bem colocado aqui, né? O paciente pode não ter alteração de forma ainda, pode não ter úlcera, mas ele tem um comprometimento metabólico. Exatamente. Tá? E aí, se você quer aprofundar mais nisso aqui, você vai vir para entender que o aumento da acidulação do estômago, ele vai acontecer por conta de uma irregularidade de Qi e de Shui, que gera uma ascensão do calor, gerando uma estagnação de energia. Perfeito!
Perfeito! Nós temos então aqui um comprometimento energético. Então, o acupunturista mediano, ele, além de trabalhar isso aqui, ele vai começar a trabalhar um F3 para melhorar a irregularidade. Ele vai começar a usar um C3, C7, R2 para diminuir um calor. E usar um ponto baço 6, mais baço 9, mais estômago 40 para eliminar a estagnação. Show! Olha só, nós temos um acupunturista colocador de agulhas, nós temos um acupunturista mediano que associa os dois, mas agora nós temos o acupunturista fora da curva. Acupunturista fora da curva. Que além de tudo isso aqui, ele entendeu que esse paciente tem irregularidade de sangue, excesso de calor, gerando estagnação de energia, por conta de um processo mental que gera um desequilíbrio emocional, que tem uma frustração gerando ansiedade que está gerando preocupação. Então, esse acupunturista fora da curva, ele vai lá e faz a dessensibilização do elemento madeira. Depois ele faz a dessensibilização do fogo. Depois ele faz a dessensibilização da terra. Porque ele está promovendo, a partir daqui, um autoconhecimento para esse paciente entender a raiva, a frustração, a ansiedade e a preocupação dele. Para que esse autoconhecimento gere um autocontrole. Mas esse acupunturista fora da curva aqui, ele ainda tem cartas na manga que ele pode usar uma dessensibilização gestacional, que ele pode associar isso aqui, ó, com clareza mental, com o sistema límbico, para limpar essas emoções de forma mais profunda. E ele pode usar isso aqui também com discernimento, para melhorar o discernimento do paciente, o paciente entender melhor quais são essas emoções que geram esses padrões de desequilíbrios, que geram essa patologia física, chamada gastrite crônica. A gastrite crônica nada mais é do que o seu corpo falando pro seu paciente que, olha, já tem um desequilíbrio aqui de longa data que você não corrigiu e a gente também não conseguiu corrigir. E agora está gerando um processo inflamatório mais grave, chegando no corpo físico. Então, o que a sua boca não fala, o seu corpo grita. O seu corpo grita. E aí, essas emoções que ele carrega aqui, ó, pode estar vindo desde o período gestacional. Pode estar vindo desde o momento da concepção. Por isso que você ainda tem a dessensibilização gestacional para você fazer aqui, para limpar essas emoções que o paciente vem carregando desde o período que estava no ventre da mãe dele, e você fazer não só a melhora da gastrite crônica desse paciente, mas você melhorar um padrão de desequilíbrio mental, temperamental, consciencial do seu paciente. Para quê? Para que ele tenha não só resultado físico, mas que ele tenha uma transformação pessoal, uma transformação interna. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você? Se você começa a engolir muita informação, você não consegue digerir essa informação, o seu estômago vai arrebentar. Show? Então, entenda uma coisa. O nosso estômago, ele não só digere o alimento, ele digere as emoções. Ele digere as emoções. E aí o paciente estoura o estômago dele. Lembra que lá na aula passada de terça-feira, né, que eu até fiz fora do horário, né, fiz 11 horas da manhã, eu falei sobre essas questões
que as emoções, elas interferem diretamente no ciclo de neurotransmissores e de hormônios que ligam-se a aminoácidos, caem na corrente sanguínea e fazem sofrer seus órgãos e suas vísceras, em especial interferem nas sinapses e também, né, nas células de defesa, diminuindo a imunidade, favorecendo as patologias físicas. É a mesma coisa. É isso que acontece o tempo inteiro no nosso organismo. Rapaz, gostei. Pra mim explodiu a cabeça aqui. Gostei. Vamos pro próximo? Vamos falar sobre a artrite reumatoide? Outra patologia crônica, degenerativa, reumatológica, de difícil tratamento? Vamos entender? E aí eu faço a mesma pergunta que eu falei lá no começo da aula. E aí? Será que tem um comprometimento? Será que tem algum comprometimento emocional na artrite reumatoide? Será que tem algum comprometimento emocional na artrite reumatoide? E essa aqui vai explodir a mente de vocês. Vamos lá? Melhor ainda, qual a emoção que vocês acreditam estar ligados ou ligada com a artrite reumatoide? Qual a emoção que vocês acham que está ligada à artrite reumatoide? Qual a emoção que vocês acreditam estar ligada com a artrite reumatoide? Altamente comprometida pelo emocional, tristeza e raiva e frustração, medo, show, tô gostando de ver, hein? Raiva. Vamos entender? Vamos lá? O que é artrite reumatoide, então? O que é artrite reumatoide? Artrite reumatoide nada mais é, então, do que o seu organismo, ele não começa a reconhecer as próprias células, tá? E ele começa a gerar um combate contra essas próprias células. Então, é uma doença autoimune. É o seu próprio organismo combatendo as células dele. E quando nós temos, então, um processo em que o seu próprio organismo, ele compromete as células dele, tá? Ele vai gerar também um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele vai gerar um comprometimento, tá? Um comprometimento articular. Vai atuar nas articulações. Gerando o quê? Gerando um processo, gerando um edema através do processo inflamatório. Gera um edema. E esse edema gera restrição de movimento. Gera dor, né? E restrição de amplitude de movimento. Perfeito? Olha só, Valéria Caruso aqui conosco, maravilha, seja bem-vindo, tá? Eu quero muito fazer o seu curso completo. Para mim, que sou psicóloga e acupunturista, será extraordinário. Marília, estamos com as inscrições abertas. Me chame no direct que nós conversamos sobre o curso, tá? Eu tiro todas as suas dúvidas, tá? Se você tiver alguma objeção aí com relação ao curso, me chame no direct que a gente conversa, tá? Me chama lá no direct e fala, professor, vamos conversar sobre o curso aí, eu tiro todas as suas dúvidas, não tem problema nenhum. Certo? O importante é você entender o processo e mais do que isso. Ó, o Marcos está aí, Gomes Terapias, show de bola. Tá? O importante é você entender e aproveitar a oportunidade.
Porque no consultório chega todos os dias pacientes com alterações emocionais. Ah, professor, mas eu atendo só patologias físicas, atendo só dor. Por trás da dor tem uma alteração emocional. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Show? Então vamos lá? Artrite reumatoide, uma doença autoimune que gera um processo inflamatório nas articulações, gerando edema, dor e diminuição da amplitude de movimento. Então vamos lá. A patologia autoimune, ela vem por conta de um desgaste da essência. Um comprometimento da energia ancestral. Dri Acupuntura, também quero fazer seu curso, professor. Me chama no direct. As inscrições estão abertas. Por pouquíssimo tempo. Nós encerramos as inscrições amanhã. Tá? Então me chame no direct, não perca essa oportunidade. Tira qualquer dúvida que você tiver lá e aproveita para entrar. Senão fica de fora e não teremos outro curso esse ano. Tá? Me chama lá no direct que nós conversamos. Beleza? Então, se nós temos uma patologia autoimune, nós temos um desgaste da energia ancestral. Olha aí a Ana falando. Faça, pessoal, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Ana, depois me manda um direct lá pra gente conversar sobre como estão os seus resultados. Sempre gosto de saber, né, como estão os resultados dos meus alunos. Uma coisa que mais me deixa entusiasmado é ler os feedbacks que cada um de vocês me manda. E eu recebo feedback. Pessoal, eu que não sou muito de ficar postando feedback, mas eu tenho uma pasta com inúmeros feedbacks. Inúmeros. Eu recebo todos os dias feedbacks de alunos do curso de inteligência emocional. Resultados incríveis, juro. A Valéria, verdade, faz diferença no meu atendimento. A Valéria Caruso, inclusive, fez um artigo, né, que eu fui muito feliz em ser co-orientador dela, né, de orientar esse trabalho dela sobre o curso de acupuntura na inteligência emocional. Um trabalho incrível. Parabéns, Valéria. Parabéns mesmo. Show. Perfeito. Então, doença autoimune. Deficiência do Yin, da essência. Tá? Que gera o quê? Calor, que gera processo inflamatório, gera calor. O calor atua nas articulações, gerando um comprometimento da energia ancestral. Gerando um processo de frio. Olha só. Ah, professor, você acabou de falar que é um processo inflamatório, tem calor, agora você fala que atua nas articulações, gerando frio. Sim. Patologia com síndrome mista de difícil tratamento. Show. Seu ensino é aberto e claro. Quero fazer meu TCC na biomedicina sobre acupuntura emocional. Aí, tá na hora. Vamos juntos. Conte comigo nessa jornada aí. Tá? Patologia de síndrome mista de difícil tratamento. Tá? Tá? Que gera edema. Gera, então, alteração de forma, comprometimento do elemento terra. Estagnação de energia. Tá? O curso de acupuntura na inteligência emocional foi um divisor de águas na minha vida. Grande Karen. Eu tenho muito orgulho de ter cada um desses alunos, viu? Que se destacam, que trazem resultados. Vocês são fantásticos. Eu sou muito feliz em ter cada um de vocês aqui. Professor, sua metodologia é muito parecida com a do saudoso professor Marcelo Pereira de Souza. Maravilha, professor Marcelo Pereira de Souza é incrível. Denise, eu tenho. Quero também fazer seu curso, tenho acompanhado suas lives. Marília, me chame no direct. Não deixe me chamar no direct. Me chame no direct pra gente conversar a respeito. Certo? Então, diminuição da essência, produz calor, o frio interfere nas articulações, gera alteração de forma, gera uma estagnação de energia, tá? Gera dor, a dor vem por um bloqueio, tá? Então gera uma estagnação de chi e de sangue, que essa estagnação também de energia e de sangue atrapalha na ADM, na amplitude de movimento. Então aqui nós temos um comprometimento do
elemento água, do elemento fogo, do elemento água, do elemento terra, do elemento madeira e também do elemento madeira. Certo? E aqui ainda nós podemos ter o comprometimento do elemento metal, que se tem muita estagnação, não tem energia que circula, se não tem energia que circula, atrapalha a movimentação. Show? E aí nós temos então um comprometimento emocional de insegurança e medo. Nós temos um comprometimento de ansiedade, insegurança e medo, preocupação, raiva, frustração e também de insatisfação. Então, quando eu perguntei lá no início que nós estávamos falando sobre artrite reumatoide, que eu perguntei qual emoção está ligada à artrite reumatoide, todas as emoções que vocês falaram estão interligadas à artrite reumatoide. Porque ela vem num combo. É igual quando você chega lá no McDonald's e pede um combo, que vem sanduíche, batata e refrigerante. A artrite reumatoide vem um combo com 5 itens emocionais. Insegurança e medo, preocupação, frustração, raiva, mágoa, rancor, insatisfação e... O que faltou? Ansiedade. As 5 emoções. Certo? Ah, professor, mas qual que vem primeiro? Esse raciocínio serve para fibromialgia. Inclusive, eu fiz uma aula sobre fibromialgia dessa forma que ficou incrível, tá? Marília, me chama no direct lá que eu te mando essa aula também. Falei sobre uma aula sobre fibromialgia, que é o mesmo processo, tá? Só que a gente consegue avaliar de uma forma mais profunda. Então, é uma patologia polissindrômica geral. Mas qual que vem primeiro? Qual que é a emoção que vem primeiro? Qual que é a emoção que é o gatilho? Que ela acende a fagulha para despertar uma artrite reumatoide. Qual que é? É a emoção gatilho. É insegurança e medo, é ansiedade, é preocupação, é frustração, é raiva, é insatisfação. Mágoa, madeira, raiva. Pode ser qualquer uma delas. Como você vai saber? Denise, me chama no direct para eu te mandar aula de fibromialgia também. Como você vai saber? Existe um método de diagnóstico que você vai chegar na raiz do problema. E esse método de diagnóstico é a constituição física. Essa avaliação eu ensino dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? Constituição física. Então, você pode ter um paciente. Que ele tem artrite reumatoide e a constituição física dele é do metal e ele começou a gerar o desequilíbrio da artrite reumatoide pela insatisfação. Você pode ter um paciente da tipologia, da constituição física, da madeira, e esse paciente desencadeou uma artrite reumatoide pela frustração, raiva. Você pode ter um paciente da constituição madeira, ou da constituição terra, e ele desencadeou artrite reumatoide pela emocional da preocupação. Você pode ter um paciente da constituição metal, e ele pode ter desencadeado, então, através da insatisfação, da água pela insegurança e medo, ou do fogo pela ansiedade. Então, o que vai determinar? O seu diagnóstico através da constituição física. E é por isso que cada paciente com artrite reumatoide, mesmo tendo a mesma base, ele vai seguir um tratamento diferente por conta que a raiz do problema é diferente. Assim também
na gastrite crônica. Assim também na gastrite crônica. Assim também na fibromialgia. Assim também em qualquer tipo de patologia. Ó, Cláudio, minha mãe precisa para a fibromialgia. Me manda um direct que eu te mando a aula de fibromialgia. Só me mandar um direct que eu te mando a aula. Porque aqui o conhecimento é para ser compartilhado. Aqui o conhecimento é para ser compartilhado. Show? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem perceber que por trás de cada patologia, tá? Por trás de cada patologia existe um ser humano que tem um padrão de desequilíbrio energético e por trás de tudo isso existe a individualidade desse ser humano que determina um padrão de desequilíbrio emocional. E esse padrão de desequilíbrio emocional, ele é formado pelo temperamento. E esse temperamento vem lá desde o momento da concepção. Por isso que emoções que nós vivenciamos e sentimos, nós carregamos ela desde o momento da concepção. Desde o momento em que você se tornou uma única célula pela junção do espermatozoide e do óvulo, trazendo a concepção, formando a célula ovo-zigoto. Por isso que o meridiano Chonmai é o primeiro meridiano formado, porque ele carrega essência, ele carrega questões emocionais. Isso é fantástico demais, não é não, pessoal? Isso é incrível. Isso é incrível. Então, por isso que, se você quiser trabalhar a artrite reumatoide, você pode usar pontos Baixier. São pontos ótimos para artrite reumatoide. Você pode usar moxa local. Por quê? Porque lá na articulação tem frio, tem restrição de movimento, tem edema. Tá? Se você quiser trabalhar as questões energéticas, você vai ter que trabalhar praticamente todas as questões energéticas. Então, pontos como R7, R8, C3, C7, R2, tá? Pontos como estômago 36, mais moxa. Tá? Pontos como baço 6 e baço 9 que diluem a energia e estômago 40 que elimina essa energia. Tá? Pontos como F3, F8 que vão melhorar a circulação energética, P7 que vai melhorar a captação da energia Yang. Então você pode usar várias formas de tratamento, mas o acupunturista fora da curva, ele consegue fazer dessensibilização gestacional para limpar essas emoções que carrega desde o ventre da mãe dele, tá? Dessensibilização da água, do fogo, da terra, da madeira e do metal. Por quê? Porque isso aqui vai gerar um autoconhecimento que vai gerar um autocontrole das emoções. Associado a tudo isso aqui, você pode usar também o combo: dessensibilização do sistema límbico, clareza mental e discernimento, para favorecer que essas emoções venham para o neocórtex, trazendo a racionalização dessas emoções, favorecendo ainda mais o autoconhecimento e o autocontrole dessas emoções, que vai favorecer os resultados do seu paciente. Por quê? Porque aqui você não está tratando uma patologia, você não está tratando um indivíduo apenas, você está transformando a vida desse paciente. Aqui não é só resultado físico. Aqui o que nós buscamos é transformação. Transformação. É você atender o seu paciente e, ao final de uma linha terapêutica, de um tratamento, o seu paciente poder olhar internamente e olhar para trás e ver que ele é uma nova pessoa. Ele foi transformado. E melhor do que tudo, você não precisou falar nenhuma palavra. Ele, com ele mesmo, conseguiu entender todo o processo. Isso é fantástico. Essa é
o que eu chamo de ouro em pó, a cereja do bolo da acupuntura. E toda essa metodologia está dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional 2.0, que estão com as inscrições abertas. Para que você possa também transformar vidas, tá? Dessensibilizações são limpezas emocionais de natureza profunda que acontece lá no sistema límbico do seu paciente, na qual você vai usar agulhas espalhadas pelo corpo do seu paciente em pontos específicos que vão atingir as amígdalas do sistema límbico, hipocampo, hipotálamo ali no sistema nervoso central, para melhorar e reequilibrar uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão trazer a racionalização e a conscientização das emoções a ponto de você ter um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções. Isso são as dessensibilizações, tá? E nós podemos ter dessensibilizações de cada uma das emoções. Da tristeza, da insatisfação, da raiva, mágoa, medo, rancor, da insegurança e do medo, da ansiedade e da preocupação, tá? Com essa técnica, quantas sessões eu preciso para tratar o paciente? Fernanda, depende. Cada paciente é único, cada paciente responde de uma forma. Cada paciente tem o seu tempo, tá? Então, tem pacientes que não está preparado para mexer nas feridas dele naquele primeiro momento. Então, ele leva mais tempo, ele tem que associar essas ideias, ele tem que assimilar essas ideias, ele tem que digerir essas emoções, senão ele fica regurgitando, ele fica ruminando mentalmente essas emoções. Tá? É certo dizer que as respostas estão no paciente e esses procedimentos trarão à tona a forma de promover a melhora? Exatamente, Marília. É um processo de autocura. Tá? Eu falo que o estímulo está na ponta da agulha, mas o resultado está no seu paciente. Depende dele estar aberto para se curar dessas feridas. Tá? Então, as agulhas são um veículo que vão dar a informação para o seu paciente sem eu falar nada, para o paciente entender, ter o autoconhecimento e esse processo de autocura. Tá? Sou psicóloga e tenho usado as dessensibilizações para dependências químicas, exatamente. Tem resultados fantásticos para dependências químicas, tá? Tem uma aluna aqui de Goiânia, que também trabalha no Centro de Reabilitação Químico e está com resultados fantásticos. Tem um aluno também de São Paulo que ele trabalha com dependência química e ele está tendo resultados surpreendentes. Por quê? Porque a drogadição nada mais é do que um comprometimento, tá? Mental, emocional, temperamental, né? É uma fuga da realidade. E que ele busca essa fuga ali na drogadição. Em qualquer tipo de drogadição. Seja maconha, cocaína, crack, álcool, roubo, qualquer tipo de vício, né? Qualquer tipo de vício. Tabagismo, qualquer tipo de vício. Tá? É uma questão mental e consciencial. Quando o paciente tem esse autoconhecimento e esse autocontrole das emoções, fica muito mais fácil dele entender o processo. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso café com a acupuntura de hoje. Quem tiver interesse no curso de acupuntura na inteligência emocional, me chame no direct, tá? Que nós conversamos, eu tiro todas as suas dúvidas, tá? E vai ser uma honra ter cada um de vocês conosco nessa jornada, tá? Tá entrando uma turma incrível e fantástica para abrilhantar e acrescentar ainda mais a nossa comunidade. Então, por isso eu fico muito feliz em ter aí cada um de vocês. Já desejo boas-vindas a todos os alunos que entraram para o curso, tá? Conversei já com alguns deles e eles estão maravilhados ali com o início das explicações, então fico muito feliz por tudo isso, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre me chamem no direct. Eu sou um professor extremamente acessível, faço questão disso, porque eu tenho certeza que se eu ajudar pelo menos 1% a cada um de vocês, eu tenho certeza que nós estamos fazendo o mundo melhor, tá? Minha mãe tem artrite reumatoide, artrose, adquiriu chikungunya e agora fibromialgia. Cláudio, questões emocionais estão por trás, tá? Eu não gosto de rotular o meu paciente com diagnóstico de patologias, tá?
é o paciente com ele mesmo. Tá? Busca um processo de autocura, tá? Não que o paciente vai se curar da artrite, da artrose, da fibromialgia, mas a autocura emocional dela pode melhorar todas as sintomatologias que ela sente. Tá? Obrigado por compartilhar conhecimento. Eu que agradeço por ter vocês acompanhando aqui. Tá? Vou fundo nessa aula, exatamente. Maravilha, pessoal. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Quem quiser aula sobre fibromialgia, também me mande no direct que eu mando para vocês. Tem aula sobre Alzheimer também, pode me pedir lá no direct. Eu só não sei se eu vou conseguir responder tudo isso. Eu vou fazer um atendimento agora também. Tá? Vou atender um paciente com características emocionais e também... Mas eu vou tentar responder todo mundo aí ao decorrer do dia. Tá? Qualquer dúvida, me chame no direct. Amanhã é o último dia para você se inscrever no curso de Acupuntura e Inteligência Emocional desse ano. Então aguardo você, vai ser incrível ter você conosco. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.